Olá, pessoal. Eu sou o Thiago Antolini, CEO do Antolini Advogados, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o Data Map. O objetivo desse nosso bate-papo é falar sobre o preenchimento do Data Mapping, mas também esclarecer um pouco sobre esse documento tão importante, tão relevante para os projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? O que é o Data Mapping, né? Por que esse documento é tão famoso dentro dos projetos de adequação à LGPD? Bom, é um documento onde constam todas as informações, todos os processos que tratam dados pessoais. Então, nós vamos ser fidedignos com os processos que, dentro das corporações, dentro das empresas, realizam tratamento de dados pessoais. Normalmente, nós dividimos, né, por área, né? Claro que existem algumas áreas que têm um cuidado mais especial, que tratam mais dados pessoais, mas todas as áreas precisam revisar os seus processos e identificar aqueles que tratam dados pessoais. Essas informações devem estar contando no documento, neste data mapping, para que possa ser feita, então, uma análise sobre a finalidade daquele tratamento, sobre a base legal daquele tratamento e até mesmo criar ali um plano de ação se eventualmente nós estivermos diante de um descumprimento com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é o objetivo, então? Mapear os processos de tratamento de dados, identificar quais os riscos que a organização está exposta, né? E aí é essencial a gente destacar principalmente aqueles processos que tratam dados com alto risco ou com base no legítimo interesse. Por quê? Porque, neste caso, esse processo deve estar refletindo lá dentro do relatório de impacto, documento este que nós não vamos falar hoje, mas teremos uma aula específica sobre isso, e documento tão relevante, tão importante para os projetos de adequação e que é um reflexo deste data map que nós vamos falar nesta aula. Bom, onde nós encontramos essa referência dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? Está lá no artigo 37, que diz o seguinte: o controlador e operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. E aí a pergunta pode ser óbvia, né? O que são dados pessoais? Quando que eu estou tratando dados pessoais? Nós temos uma divisão de dados pessoais entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são esses que estão aqui elencados: nome, RG, CPF, telefone, endereço, e-mail. Esses são dados pessoais, né? Toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Já os dados sensíveis são raça, etnia, religião, dados biométricos ou genéticos, filiação a sindicato, opinião política, dados referentes à saúde e à vida sexual. Então, sempre quando nós estivermos tratando, né, armazenando, coletando, compartilhando, até mesmo descartando este tipo de informação, nós precisamos ter uma atenção especial às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro desse processo de mapeamento, nós precisamos identificar a fonte, né, a origem, como eu recebo este dado dentro da minha organização. Né? Então, esse dado pode chegar por um documento físico, pode chegar por e-mail, pode chegar por WhatsApp, né? Pode ser de diversas formas. E necessário que eu registre a forma com que eu coleto, qual é a origem dessa informação dentro da minha corporação. Né? Então, lá na planilha, quem está preenchendo a planilha do Data Map deve ser preenchida, essa informação deve ser completa. Bom, finalidade da coleta. Talvez essa seja a informação, depois dos dados que são coletados, a informação mais importante. Por quê? Porque, de acordo com a finalidade da coleta, eu vou identificar se eu estou cumprindo com o princípio da necessidade, se eu estou coletando os dados de forma adequada e, principalmente, se eu tenho base legal para fazer aquele tratamento de dados pessoais. Então, é importante que nós sejamos bem específicos, né, bem claros sobre o objetivo que eu estou coletando aquele dado. E eu tenho que ser muito realista também. Eu não posso dizer que eu estou coletando para uma informação, para uma finalidade e utilizando para outra. Se nós tivermos a utilização deste dado para outra finalidade também, será necessário identificar esse processo de uma outra forma, por uma outra situação também. Base legal. Bom,
Normalmente, na base legal, será necessário aí um auxílio do departamento jurídico, da área jurídica. Normalmente, a base legal é completada pela nossa consultoria, né? Mas, para orientar vocês aqui sobre base legal, eu gostaria de registrar o seguinte. Muita gente sempre achou, desde o momento em que a lei foi publicada, que a lei tinha um caráter proibitivo. Quando nós analisamos o artigo 7º, nós identificamos que isso não é verdade. A lei tem um objetivo de buscar a adequação das empresas, tanto que ela define 10 incisos que permitem, sim, o tratamento dos dados pessoais, né? Ou seja, nós temos 10 bases legais para classificar, para identificar naquele processo qual a mais adequada. Então, a gente tem o consentimento, que talvez seja uma das mais famosas ou a mais utilizada, mas eu faço uma ressalva que a gente precisa ter aí bastante cuidado, porque o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Nós temos obrigação legal regulatória, muito usado dentro do departamento pessoal e do RH, que normalmente a coleta, o tratamento de dados vem de uma definição legal, de uma obrigação legal, né? Então, eu coleto dado, por exemplo, de um funcionário, para que seja feito o seu registro, para que seja feito o seu cadastro, por exemplo, junto ao INSS, junto aos órgãos reguladores. O terceiro a terceira base legal que nós temos aqui é execução de contratos, também muito utilizada. Naturalmente, se eu preciso elaborar um contrato e eu preciso coletar os dados pessoais, ou até mesmo armazenar, eu não tenho problema algum de fazer dessa forma. Depois nós temos o processo judicial administrativo, também é muito lógico, como nós não poderíamos, então, armazenar dados ou coletar dados para adotar medidas judiciais, sejam elas também administrativas ou arbitrais. E o legítimo interesse, que é uma base legal bastante utilizada, e aí vai a ressalva, todos os tratamentos de dados com base no legítimo interesse precisam estar constando lá no relatório de impacto. Depois nós vamos em outras 5 bases legais, não tão usuais, como a proteção do crédito, execuções de políticas públicas, muito mais direcionados, sim, para a administração pública, estudos por órgãos de pesquisa, bem definido qual é o público dele, tutela da saúde e proteção à vida. Então, estão aqui os 10 incisos que constam no artigo 7º da lei que autorizam o tratamento de dados pessoais. É possível, sim, preencher, não há nenhum problema, né, de identificar corretamente. Sugiro apenas que tenha um acompanhamento de alguém que possa interpretar de uma maneira mais jurídica essas questões. Cronograma. Vamos ver na planilha que tem um espaço para cronograma. O que nós queremos tratar no cronograma? Eu preciso saber, primeiro, e vocês precisam refletir, se há descarte daqueles dados pessoais ou não, né? Se há descarte, qual é o prazo que você armazena aquelas informações dentro da sua organização? Então, nós temos um período de coleta, muitas vezes a gente tem base legal para fazer a coleta, mas a gente não tem base legal para fazer o armazenamento, às vezes nós necessitamos fazer o descarte de uma forma imediata, mas eu preciso primeiro saber, né, de vocês, por quanto tempo vocês armazenam, né? E a partir do momento em que nós realizamos o processo de adequação, nós vamos identificar, de acordo com a finalidade, de acordo com a base legal, qual é o prazo legal, o prazo correto para que vocês armazenem esses dados pessoais, essas informações, ok? Mas eu preciso lá na planilha que vocês preencham apenas o tempo que vocês estão armazenando. Se vocês têm um descarte, né, se vocês têm um planejamento de descartar os dados, independente se está de acordo hoje com a norma ou não, preencham, por favor, de acordo com essa informação. Quem está, né, acompanhando esse vídeo para entender um pouco mais sobre o data mapping, saiba que o cronograma normalmente respeita o prazo de prescrição daquele direito. Então, exemplo, né? Eu não tenho mais motivos para ficar mais de 2 anos com um dado de um ex-funcionário. Afinal de contas, se ele já não faz mais parte do quadro, já foi dispensado ou pediu demissão, não importa, né? Eu teria uma justificativa de ficar 2 anos, caso ele tenha que propor alguma ação ou caso ele venha reivindicar algum direito, e seria necessário que eu tivesse seus documentos. A partir de 2 anos, ele não pode fazer mais nada e eu não tenho mais justificativa para ficar com aqueles dados pessoais, ok? Transferência. Quando nós falamos do campo da transferência, eu preciso saber se há uma transferência para outro país, né? Se esse dado é compartilhado com outro país e que país que é compartilhado. Aí as pessoas às vezes ficam pensando, mas, Thiago, isso é muito difícil, quem é que compartilharia dados com outro país? Eu vou dizer para vocês que é muito simples.
O próprio armazenamento na nuvem, muitas vezes, é um belo exemplo de transferência internacional. Então, se vocês vocês busquem o seu servidor de serviço e busquem informação em que país que está sendo armazenado o dado dos seus clientes ou o seu arquivo, né? Outra questão, né, outro ponto desses dados. Servidor interno, servidor é fundamental até para a gente ter o controle e a gestão dessas informações, né? Segurança pessoal, adota alguma medida de segurança para aquele dado, né? Proteção do dado pessoal, regulamento 27.000 ISO e sabe como medida de proteção, né? A definição dos clientes aos acessos pela organização. E de promoção para conscientização de todos os profissionais que trabalham na organização, afinal de contas, essa também é uma das ferramentas que nós devemos aplicar para termos segurança em relação aos dados pessoais. Bom, gente, hoje esse bate-papo foi sobre data mapping. Espero ter esclarecido alguns pontos, mas eu gostaria de registrar aqui o quanto é importante, quanto é fundamental que o data mapping seja fidedigno, que ele seja de acordo com a lei, mas principalmente com o que é feito. Agradeço aqui o acompanhamento de vocês até agora e acompanhe-nos nas redes sociais e também nosso trabalho que vem sendo feito aí de divulgação sobre as orientações da Lei Geral de Proteção de Dados.